Olá, tá começando mais um Na Torcida e hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Os confrontos das semifinais já foram definidos. O Cruzeiro, recordista com 6 títulos e atual bicampeão, vai encarar o Inter, que venceu uma vez a Copa. Já o Grêmio, com 5 conquistas, enfrenta o Atlético Paranaense, único semifinalista que nunca foi campeão. Será que teremos um Grenal na decisão de uma das competições mais importantes do país? O Na Torcida analisa as chances e o caminho de Grêmio e Inter para chegar na final. Fique com a gente, estamos no ar. O melhor time do mundo não é o mais rico, nem o que tem grandes astros do futebol, mas o melhor time do mundo é aquele que faz vibrar e alegra o coração dos torcedores apaixonados. Assim é com colorados e gremistas, apaixonados por seus clubes, seja no momento que for. Para falar sobre esse sentimento, aqui com a gente, estamos recebendo hoje no Na Torcida o Lucas Liston, estudante de jornalismo, Jean Carlos Balardim, que é um torcedor do Inter, o Nilmar Pinheiro de Oliveira, um gremista, são nossos colegas aqui de Uno Chapecó e hoje estão com a gente para comentar um pouquinho, fazer uma conversa gostosa aí sobre Grêmio e Inter e as chances de uma final inédita na Copa do Brasil, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Marino, prazer estar aqui. Sem dúvidas, tem uma grande possibilidade de dar confrontos que ainda não ocorreram, que é o caso do Atlético Paranaense, que pode chegar a primeira vez à final, e como pode dar Grenal com nossos amigos aqui, né, que podem falar um pouco mais da dupla Grenal aqui pra gente. Para a gente falar um pouquinho de dupla Grenal, vamos começar com vocês contando a história de vocês com os times, né? Como é que vocês escolheram? Foi a influência aí da família? Como é que foi, Jean? Então, olá a todos. Sim, foi influência do pai, que é colorado e influenciou a ser colorado. Então, desde criança, né, que eu carrego essa emoção de ser colorado. E você, Nilmar? Olá, tudo bem? Exatamente, também vem da história da família. Meu pai é gremista e eu ainda tive a sorte de pegar os anos 90 do Grêmio, que já foram anos vitoriosos, e acabou contribuindo para consolidar eu como gremista. Formou uma geração ali de torcedores, assim como o Inter também teve 2 momentos, né? Década de 70 e depois mais recentemente de 2010 para cá, que também formou gerações de torcedores, né? Isso. Agora, e como é que é na família de vocês? É muito dividido entre gremistas, colorados? Chega a dar alguma confusão ou é tranquilo? Por parte da minha família, ser típico daqui já torce pro Grêmio e Inter, então a divisão é bem grande e a rivalidade sempre tem, né? Quando tem Grenal ali, a zoação nos grupos é brincadeira o que tem. E vocês também, pessoal? Exatamente, é bem dividido, né? Então, alguns colorados, alguns gremistas e recentemente também a Chapecoense, né? Que entrou nesse cenário, mas, claro, todo mundo por trás tem seja torce pro Inter, seja pro Grêmio ou algum time do centro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mas sim, bem dividido a questão Grenal. O Lucas está aqui fazendo o nosso contraponto, né? Não é nem gremista, nem colorado, claro, é torcedor chapecoense, como todos nós, e boa parte do Brasil também, que adotou aí a Chape como seu segundo time. Agora, tem um outro time para qual você torce também, Lucas? Tem. Vem da região de São Paulo, como ele falou, que é o Corinthians, né? Sem dúvida, o Corinthians é o maior representante do estado de São Paulo na competição da Copa do Brasil e não dá para deixar ter um pinguinho do Corinthians, mas sem dúvida aqui a Chapecoense faz a gente se apaixonar, né? É um clube nosso daqui que está sempre representando a gente não pode deixar de dizer que a Chapecoense faz parte de nós, porque sem a Chapecoense nós não estaria vendo o Corinthians aqui em Chapecó, não estaria vendo o Grêmio, não estaria vendo o Inter. Então essas coisas que fazem a gente se apaixonar ainda mais pela Chapecoense, torcer por ela que cada vez permaneça na Série A e nessas competições. A gente fica na torcida, né? Agora, falando dessa possibilidade de um Grenal na final da Copa do Brasil, vocês acham que é possível que a gente tenha essa final? Olha, eu acho que é possível, né? Até porque pelo desempenho dos dois clubes, apesar do Grêmio tá oscilando um pouco mais no momento, mas é uma competição mata-mata em que o Grêmio também é especialista nessa competição. Eu acredito que pode dar Grenal, e além da parte do futebol, acho que essa questão do Grenal na final vai fortalecer mais ainda a nossa região sul. Por mais que tenha um colega aqui corintiano, mas o futebol sempre foi muito centralizado, Rio de Janeiro e São Paulo.
Então essa final assim seria para enaltecer o que vem se trabalhando há anos da dupla Grenal, né? Concordo, né? É difícil, mas é possível sim. São duas equipes, falando de Inter e Grêmio, né? São duas equipes bem fortes, né? Então sabem jogar em casa, sabem fazer sua parte. Então é possível sim que seja uma final aqui no Sul. E isso, os dois times, né, tanto o Inter quanto o Grêmio, eles vêm numa ascensão muito grande nesse ano. Então, para dar um Grenal ali, é tudo que o pessoal do Sul quer, né? Imagine se em jogo normal já dá uma confusãozinha com o D'Alessandro, imagine se em final de Copa do Brasil como é que vai ser. Para Porto Alegre, né? Agora, analisando aí o caminho de cada um dos clubes, quem vocês acham que tem um caminho mais fácil para chegar nessa final? Inter pega Cruzeiro, decide em casa, Grêmio pega Atlético Paranaense, vai decidir fora. Quem aí teria mais chances, teoricamente? Não menosprezando o Cruzeiro, né, porque com certeza ele vai fazer a parte dele no primeiro jogo, né, e fora de casa ele vai jogar, acredito que fechado, então se ele fizer a parte dele em casa vai ser difícil para o Inter, mas claro, o Inter em casa ele é muito forte também. O Grêmio é um time que sabe, eu vou deixar o Nilmar depois falar, mas é um time que sabe jogar, então tá difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que pela história dos 4 clubes nesse momento da competição, teoricamente o Grêmio teria o caminho mais fácil, pela história. Mas o Atlético Paranaense é um clube que está sendo bem treinado, já é um clube emergente no futebol brasileiro, né? É atual campeão da Copa Sul-Americana, então tem a sua história, tem as suas dificuldades, né? O Grêmio faz o primeiro jogo em casa, vai ter que sair para o resultado, e o Atlético Paranaense sabe jogar fora de casa. E depois ainda nós temos o agravante da grama sintética, que é uma rejeição dos jogadores profissionais hoje jogar nesse estádio. Então o Grêmio tem esse agravante. O Inter, no meu ver, como ele joga o primeiro jogo em casa e a estratégia deles é jogar trancado, eu acho que eles podem sair até com um bom resultado de lá. Mas o Cruzeiro é um clube cascudo que sabe jogar essa competição. Então digamos assim que hoje dizer assim que tem algum favorito é difícil dizer, porque cada clube tem a sua particularidade nesse momento. Então eu digo que a competição está bem equilibrada. Já no meu ponto de vista é que não tem favorito nenhum nesse ponto da competição. O que acontece é quem tem mais experiência, né? Cruzeiro, por exemplo, é um dos times que tem mais experiência com o Mano Menezes, é o mais copeiro entre essas equipes. Não é por nada que ele é o maior campeão da Copa do Brasil. Então, sem dúvida, o Inter não vai ter caminho fácil, mas o Inter também vem numa ascensão muito grande, coisa que o Cruzeiro não tem nesse momento, né? Que é uma ascensão, mas, como eu disse, é copeiro. O Grêmio vai enfrentar aquele fator lá que é o campo sintético na Arena da Baixada, que é o jogo de volta. O Atlético tem a preferência de ter o último jogo em casa, que isso, sem dúvida, no estádio, que é a Arena da Baixada, é um calorão lá que todo mundo não quer jogar lá, já é o fator sintético. Então, nesse meio tempo aí não tem nada de favorito ou favoritismo nessas equipes, o que pesa mais é a torcida e a equipe que disputa em casa o último jogo, né? Agora falando um pouquinho dentro de campo de cada time, e de repente o Colorado aqui pode nos ajudar com essa questão. O que está faltando para o Inter repetir com mais frequência as boas atuações que ele tem em casa, fora de casa? Eu acredito que é manter a tranquilidade, digamos assim, manter os pés no chão, porque não se afobar diante de questões, seja jogar fora, jogar em casa, enfim, manter a tranquilidade de como está sendo trabalhado com o Odair Hellmann, que está fazendo um trabalho muito bem feito desde o ano passado, então não é à toa que está aí um dos únicos, além do Mano Menezes, técnicos que está mais tempo, né, no comando do time, assim como o Renato Gaúcho, enfim. Mas manter o trabalho que vem sendo feito, que acredito que vai colher bons frutos. Você, Lucas? Eu acho que o Inter tem tudo também, né? Tem um bom elenco, o comando do Odair está funcionando direitinho com o esquema tático dele, tem um dos melhores centroavantes do Brasil, que é o Paulo Guerreiro, que sem dúvida está cada vez mais forte. O Grêmio também vem se reforçando, né? Pena que não vai aproveitar o Luciano, que foi contratado agora recentemente, mas tem Everton disputando seleção ali, campeão da Copa América, que vem muito forte para essa competição. A dupla Grenal tem 2 belos times para essa semifinal da Copa do Brasil.
Agora falando pro gremista, o Grêmio teve um começo de Brasileirão e um início ali na Libertadores complicado, né? Vem retomando o seu bom futebol, aquele que o torcedor se acostumou a ver nos últimos tempos aí, vem retomando, né, de uns tempinhos para cá. Acha que é na hora certa essa retomada do bom futebol e do Grêmio que a gente estava acostumado a ver? Concordo, eu acho que, como os própria direção do Grêmio, Renato Gaúcho, dizem, eles estão melhorando agora na fase que afunila as competições. Apesar que, no meu ponto de vista, o Grêmio tem oscilado muito ainda, né? Ontem tivemos um jogo péssimo, né? Atuação péssima, que não dá nem para comentar, apesar de ser com as reservas. Com os titulares, a equipe tem melhorado um pouquinho, ainda não é um futebol convincente. Eu acho que no primeiro semestre, o que fez com que o Grêmio jogasse mal foi o salto alto no futebol. Eles se achavam intocáveis no Brasil e viram que não é, que o jogo se resolve dentro de campo. Agora, no segundo semestre, esperamos aí com melhorando a equipe, a gente possa chegar nas cabeças. Teve um momento, inclusive, eu acho que no ano passado, que Grêmio e Atlético chegaram a ser comparados, assim, né? O seu estilo de jogo, o seu futebol. Acha que os times ainda vivem esse momento, Grêmio e Atlético? Vocês podem comentar isso? De um futebol parecido, semelhante? Eu acredito que os dois têm a mesma ideologia, que é posse de bola, né? É manter posse de bola no pé e buscar o gol. Essa estratégia, ela funciona quando você tem a posse de bola e é incisivo no ataque. Se você ficar apenas tocando bola no meio de campo, vai acabar o jogo sem você concluir a gol. E é o que falta no Grêmio hoje, é ser mais incisivo, pegar a bola e dizer, eu vou fazer gol. O Atlético trabalha melhor essa questão, é bem mais incisivo. Então, acho que para o Grêmio está faltando isso. E você, Lucas? Que tem... Eu acho que as duas equipes elas estão num patamar idênticos de jogo. Elas, como ele falou, eles brigam para ter a posse de bola e com essa posse de bola dominada, eles têm as maiores chances de fazer gol, coisa que o Grêmio não está fazendo um aproveitamento muito bom. Já o Atlético tem o centroavante, o Marco Ruben, que está fazendo gol, tem a possibilidade, tem o Bruno Guimarães que vem do meio com uma precisão muito boa de chegada. O Grêmio também tinha isso, mas agora acabou perdendo um pouquinho, talvez por essa parada da Copa América, deu uma parada, mas o Grêmio não está aproveitando muito bem as chances que tem na Copa do Brasil. E aí complica, né? Complica. Agora, vocês citaram aqui Paulo Guerreiro. É o nome forte do Inter nesse campeonato, nesse ano, nessa temporada? Sem sombra de dúvidas, né? É uma pessoa muito experiente, né? Sabe jogar futebol, sabe ser decisivo quando tem que ser. Mas, claro, por trás dele tem toda a equipe, né? Não dá para enaltecer somente ele, que outros jogadores fazem parte do elenco que levam o nome Paulo Guerreiro a ser o que está sendo, né? Mas, com certeza, é um dos destaques no time, sim. Certo. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta, segue conversando aí sobre a dupla Grenal e analisando as chances e o caminho de cada um. Fique com a gente, já já a gente está de volta para falar sobre a dupla Grenal e a Copa do Brasil aqui no Na Torcida. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Desde a pré-história, o corpo feminino esteve vinculado a padrões culturais e religiosos. A partir do século XIX, o corpo da mulher passa a ser compreendido para além das características físicas e a ciência estuda novas visões sobre a posição e o papel dela na sociedade. Você já pensou em como as artes visuais podem estimular a percepção do corpo feminino através das diferentes linguagens artísticas? Esta foi a questão norteadora da prática de estágio das egressas Bruna Halber-Bauermann e Carla Daniele Marquardt, na monografia de conclusão do curso de Artes Visuais. Elas desenvolveram uma proposta educativa com turmas dos ensinos infantil, fundamental, médio e não formal de escolas dos municípios de Pinhalzinho, Maravilha e Riqueza.
Os estudantes do ensino médio constataram, através de uma atividade com revistas, que a maioria das mulheres retratadas nas capas são brancas e tratadas como objeto publicitário. Além disso, refletiram sobre a influência da mídia na construção de padrões estéticos e perceberam a importância da aceitação do corpo. O primeiro registro de um corpo feminino surgiu entre 25 e 20 mil anos antes de Cristo. A escultura foi encontrada em um sítio arqueológico próximo a Willendorf, na Áustria, pelo arqueólogo Josef Zombatti. A Vênus de Willendorf, também conhecida como Mulher de Willendorf, tem 11 centímetros de altura e foi produzida com calcário olítico. Eu sou Mirella Chu e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta e pela primeira vez Chapecó conquistou o título de campeã geral dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Esse é o destaque do quadro de medalhas. Dá uma olhada. Em Rio do Sul, as modalidades somaram 105 pontos, conquistaram 3 troféus e, com isso, o município deu um salto do 5º lugar, conquistado no ano passado, para o 1º em 2019. O judô conquistou o 1º lugar no masculino e no feminino com 13 pontos, assim como o tênis de mesa, que também ficou com o 1º lugar. Já o futsal masculino ficou em 2º lugar com 8 pontos. Além do futsal, o futebol feminino, o taekwondo masculino e o voleibol feminino, além do ciclismo masculino, conquistaram o 2º lugar com 8 pontos. Já o taekwondo feminino, tênis de mesa e futsal feminino garantiram o 3º lugar com 5 pontos. O handebol feminino e a ginástica rítmica garantiram 3 pontos e levaram o 4º lugar. Em 5º lugar ficou o atletismo feminino com 2 pontos e em 6º lugar a natação feminina com 1 ponto. Chapecó foi para a 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina com uma delegação de cerca de 285 pessoas, a maioria atletas e dirigentes. O município esteve na competição com 25 equipes e disputou em 15 modalidades. Parabéns para os nossos atletas e agora a gente volta a falar aí sobre a Copa do Brasil, a possibilidade de um Grenal na final desse campeonato tão importante. Estamos recebendo hoje aqui o Jean, o Lucas, o Nilmar, um colorado, um gremista e um comentarista que está nos ajudando a entender aí um pouquinho, comentar um pouquinho o caminho de cada um dos clubes, a trajetória até aqui. Os 4 times que chegam agora nessa fase de semifinal são times que vêm da Libertadores. Vocês acham que esse formato da Copa do Brasil, que permite agora a entrada dos times da Libertadores a partir das oitavas, prejudica, atrapalha, se torna injusto com os outros clubes? O que vocês acham sobre essa questão? Bom, meu ponto de vista é que anos anteriores, times que disputavam a Libertadores não tinham o privilégio de disputar a Copa do Brasil e o campeão da Copa do Brasil, o ano que viesse, não poderia disputar novamente a Copa do Brasil por estar na Libertadores. Então, creio que por esses fatores os clubes saíam perdendo, questão de investimento, né, por perder 2 competições e ganhar visibilidade. Mas, por outro lado, o fator o fator do lado do jogador pesa mais, que o desgaste, né? Participar 2 competições, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, todos no mesmo período, dá um desgaste muito grande entre viagens e jogos, né? Que são competições que precisam muito de uma concentração e um foco na competição e gera um desgaste muito grande. Complica um pouco aí o calendário, né? E aí, nesse sentido, vocês acham que leva vantagem o time que tem um poder de investimento maior, que consegue ter um elenco maior, também mais qualificado? Eu acho que sim, quanto melhor for o teu elenco, mais peça você tem para suprir uma ausência ou para aguentar essa maratona de jogos, né? Mas, claro que futebol se resolve em campo, né? A gente teve alguns exemplos aí no futebol brasileiro, até mesmo no cenário mundial, de grandes equipes que não conseguiram ganhar títulos com um grande investimento, porque futebol é 11 contra 11 ali. Então, eu acredito que ajuda, mas não resolve. A gente tem aí, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras, né? Que eu acho que hoje são os 2 times mais poderosos em termos de investimento, de elenco do Brasil. O Palmeiras caiu para o Inter, né? O Flamengo para o Atlético Paranaense em casa.
né, num Maracanã lotado. E o Flamengo, por exemplo, também não está bem na Libertadores. Aliás, o Flamengo tem uma questão com a Libertadores aí que precisa ser resolvida, né? Então isso também, para o Inter, chegar a essa fase derrotando o poderoso Palmeiras também é uma injeção de ânimo, né? Com certeza. Mas concordo pela questão do desgaste também que os jogadores enfrentam, tá participando de várias competições. Mas, claro, tem os clubes que apostam em peças que para compor um elenco, né, acabam tendo um investimento maior, então tá participando de várias competições e até mesmo ganhando elas é necessário para poder manter esse elenco, né, para não estar tendo falta em outro, por exemplo, Campeonato Brasileiro e etc. Os 4 semifinalistas chegam vivos também na Libertadores, né? O único que teve um resultado desfavorável aí, que precisa reverter, é o Atlético Paranaense. Isso também vai pesar, vai facilitar os confrontos? Como é que vocês analisam? Acho que nessa parte aí não tem muito fator determinante, a não ser o fator que decide em casa, né? O Atlético Paranaense tem o fator que decide em casa com o Inter, com o Grêmio, desculpa, e o Cruzeiro decide em casa contra o Inter, não, o Inter decide em casa. Então esses fatores aí geram muita instabilidade para alguns clubes. Caso do Atlético Paranaense, que o técnico já tem falado durante a semana que eles vão priorizar a Copa do Brasil, então o fator deles ter perdido na Libertadores não vai influenciar muito o jogo, que eles estão focados mesmo na Copa do Brasil para chegar na final, que é o que dá grande resultado financeiro, né? 56 milhões para o campeão. E você, gremista, que vai enfrentar o Atlético, o que acha? Olha, eu acredito que todo clube que quer ser grande, um clube grande, independente da competição, seja 2, 3 ou uma competição, ele tem que entrar para ganhar. Você tem que ter um espírito vitorioso. Se você entrar achando que vai ter que focar em outra competição, já sabe o resultado, você vai perder. É o caso do Grêmio. Foca em outra competição e o brasileiro vira mero coadjuvante. Nessa questão, independente do treinador já estar falando essa questão de focar a Copa do Brasil, isso para mim, no meu ponto de vista, já é tirar pressão. Sabe que vai ser difícil reverter o placar contra o Boca Juniors na Argentina, então eu vejo que ele está tentando tirar essa pressão. Mas no meu ponto de vista, para os jogadores vai ter essa pressão se for eliminado e jogar o primeiro jogo na arena. Então ainda mais se eles tomar um gol cedo ou perder, a pressão vai existir no segundo jogo. Certo. A gente falou de Paulo Guerreiro, grande nome do Inter aí na temporada. Do Grêmio, quem que você, gremista, vocês aqui destacam como o nome forte do Grêmio nessa temporada? Olha, como diz a mídia, é o Everton hoje, né? É o menino do Brasil aí, está sendo cogitado em vários clubes da Europa. Então ele está sendo um nome forte do Grêmio. Mas há outras peças aí surgindo, o Grêmio também tem uma dupla de zaga muito consistente. Mas destaque mesmo assim no cenário nacional é o Everton. E o Grêmio, dos últimos anos para cá, ele vem numa ascensão muito grande com a questão base, né? Então ele vem divulgando muitos talentos, que é o caso do Everton, o caso do Luan, que foram, o Wallace até mesmo, e o Everton fez uma ótima Copa América pela nossa seleção, foi campeão, junto com o Paulo Guerreiro, que também foi pelo Peru, o grande destaque, que é, sem dúvida, a sensação da seleção do Peru, né? E a possibilidade de Grêmio perder Everton e de repente perder até agora no decorrer da Copa do Brasil, Libertadores, se preocupa? É um ponto desfavorável aí para o Grêmio? É referência técnica, né? É um jogador decisivo, que ele pega a bola e parte para cima, então com certeza ele saindo do Grêmio, o Grêmio vai perder essa força no ataque. Mas o Renato já tem promovendo a entrada de outros jovens, né, da base, para suprir essa ausência. Mas num primeiro momento vai fazer muita falta, com certeza. Que é o caso que o Grêmio já trouxe o Luciano, né? Última contratação do Grêmio agora, o Luciano atacante, que eles já estão prevendo a saída do Everton, que é quase certa para os clubes europeus, né? E o Inter também pode falar um pouco disso, que sofreu muito com a parada do Guerreiro pela questão do doping, né? A mesma coisa que o Grêmio sofreu com o Everton, o Inter já sofreu com o Guerreiro, né? Que o Guerreiro, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores centroavantes do Brasil. Em caso de decisão, ele vai para cima e ele decide jogo, né? E ele voltou em grande estilo, né? Nem parecia que tinha parado. Com certeza, não perdeu aquele instinto de matador dele, né?
Então é um cara experiente, é um cara que sabe fazer gol, sabe ter a bola no pé e é uma das peças-chave do Internacional hoje. Certo. Pessoal, para a gente se encaminhar então para o encerramento, queria que vocês falassem um pouquinho então por que vocês acreditam que Inter pode chegar à final da Copa do Brasil. Acredito porque o Inter está muito raçudo, digamos assim, nos últimos jogos, né? Está fazendo o seu papel de casa e também está surpreendendo fora de casa, né? Como foi visto na Libertadores, lá diante do Atlético Nacional. E eu acredito que tem tudo para segurar o resultado fora de casa, lá com o Cruzeiro no Mineirão, e decidir em casa essa ida para a final do campeonato da Copa do Brasil, aliás. E você, Nilmar, por que acredita que o Grêmio chega? Olha, eu acredito que, como eu comentei antes, o Grêmio tá numa crescente, chegando nessa reta final de ano, na reta final das competições, aí o time voltou a render um pouco melhor, o time titular, né? Então eu acredito pela história do Grêmio na Copa do Brasil, nas competições mata-mata, é um time copeiro, é um time que sabe jogar, o Renato, toda a equipe é uma equipe experiente, e eu acredito que com essa equipe titular voltando a jogar um bom futebol, com posse de bola e sendo mais incisivo, o Grêmio consegue chegar à final e, consequentemente, ser campeão. Lucas, você que está de fora, tem um favorito aí? Tem. Vou respeitar o meu amigo colorado, mas eu acho que o Inter não chega na final e dá Grêmio e Cruzeiro na final. Os dois times mais copeiros. O Grêmio, primeiro campeão da Copa do Brasil em 89, e já o Cruzeiro, o último campeão e bicampeão. Os dois que têm os maiores títulos da Copa do Brasil na soma, né? Então acho que fica com essas duas equipes a final. Era bom ter uma final dupla gaúcha aí para nossa região, que seria muito bom, mas acho difícil chegar para os dois times que vêm numa crescente muito grande. Bom, seja quais forem aí os finalistas, vão ser grandes jogos. Vocês arriscariam aí um placar num possível Grenal? Olha, o placar não importa, desde que o Grêmio saia campeão. Você concorda? Não, eu discordo dele, né? Eu discordo, com certeza, e eu acho que se for para a final, ainda o Inter vai decidir em casa e vai acabar sendo campeão em cima do Grêmio. Certo, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho aqui sobre futebol, sobre os nossos times mais próximos aqui, né? As chances de cada um. Trouxeram um pouquinho do conhecimento de vocês para a gente também. A gente fica torcendo aí para que, de repente, a gente tenha uma final envolvendo a dupla Grenal, vai mobilizar realmente toda a região aqui, e o Rio Grande do Sul nem se fala. Mas que vença o melhor, né? Que cheguem lá os mais capacitados. Quem ganha é o futebol, com certeza. Futebol. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Está terminando Na Torcida desta quinta. Você pode rever esse programa no canal 15 da NET pelas nossas mídias sociais. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!